Lapela, tá. Só que tá. Ô Silvio, não tá saindo na caixa branca, não. Não? Tá saindo só lá, eu não consigo jogar O pra quê? cá. Eu tenho o som, mas eu não consigo jogar ele pra cá. Aquele som que você tá tocando É. ali? Tem certeza? É que eu não tô conseguindo. Tá saindo só lá. Mas se eu aumentar aquele volume, dá pra acompanhar, tá? Tá. Vou te perguntar esse som então. E aquela família que faleceu a pessoa semana passada, estão bem? São amigos de vocês, né? Tá? Ó, esse som está saindo na caixa branca sim. Não tem um lapela aqui, o som do lapela não aparece. E agora? Conforme você abaixa o som, ele sai da caixa branca. Conforme você aumenta o volume, ele começa a ser percebido. Bom, podemos começar, Valmir? Me autoriza aí. Agora tô igual televisão, né? Me autoriza. Bom, vou começar, hein? Pode começar. Meus irmãos, graça e paz. Damos as boas-vindas a todos vocês. Paulo, que fazia tempo que a gente não via, agora de barba. Esse aí continua sendo Paulo Habib, né? Agora lembrando os tempos do Iraque. Você usava barba no Iraque, Paulo? Não, é ofensa lá. Lá é ofensa usar barba? Na época era, porque o inimigo era o Khomeini, ele... Ah, o Khomeini tinha um barbão, é verdade. Agora tem que usar o bigode, porque o suíço que não tem um bigode, ele é meio suspeito. Puxa, eu não posso nem ir para lá, porque bigode no meu tem que durar uns 10 anos e assim mesmo só três fiozinhos só. Ainda bem que eu nasci no Brasil. Irmãos, sejam bem-vindos aos que também nos acompanham pela internet. Deus os abençoe a todos. Nossos estudos bíblicos estão seguindo esse tema, lições do deserto. Conhece bastante, né, o deserto. Lições do deserto, baseado no texto de Deuteronômio, capítulo 8. Há algumas coisas que esse texto tem nos falado sobre por que Deus nos leva ao deserto e por que o deserto é importante na nossa vida. E nós estamos falando de deserto aqui, não mais no sentido literal, mas de uma forma ampliada para todos aqueles momentos difíceis da nossa vida. Os desertos são importantes. E o texto bíblico diz que o Senhor é quem nos leva ao deserto. E lá no deserto Ele vai nos ensinar. Por isso o nosso tema é lições do deserto. Queria ler com vocês no capítulo 9 de Deuteronômio. No capítulo 9 de Deuteronômio, verso de número 6. Deuteronômio 9, 6. Sabe, pois... Vou esperar vocês encontrarem.
Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. É importante que a gente entenda que a boa terra não é dada porque nós somos bons. Deus nos dá a sua boa terra para nós porque Ele é bom. Este alvo da boa terra não é alcançado mediante a riqueza do nosso comportamento reto, mas a riqueza da misericórdia e da fidelidade do Senhor. Por que é que Deus faz o bem, sendo o povo de Deus um povo de dura cerviz, de duro coração? Quando diz dura cerviz, pensa num animal que devia colocar uma canga e andar com a canga para um lado, mas ele não queria ir, ele puxava a canga para o outro lado. Esse é o animal de dura cerviz. Por que é que Deus nos faz o bem? Deus nos faz o bem porque Ele nos ama. Nós vamos falar um pouco disso hoje à noite, no texto de Deuteronômio 8. E eu convido os irmãos para cantarmos juntos a fidelidade do nosso Deus, o hino de número 32. Hoje nós estamos acompanhados dos instrumentos computadorizados, né, através da melodia computadorizada. Preste atenção no ritmo. Vamos lá? Pode soltar. Em pé. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu das que segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor.
Senhor, fiel assim. Senhor, nós sabemos e reconhecemos a fidelidade do Senhor. Reconhecemos que é pela tua misericórdia, pelo teu amor que nos dás a boa terra. Reconhecemos que, ó Deus eterno, muitas vezes agimos como animais de dura cerviz, que não se comprometem com o serviço do Senhor, mas que queremos fazer os nossos próprios caminhos. Mas é o Senhor, com todo o amor, que nos disciplina, que nos molda, que nos transforma. Deus, nós precisamos tanto aprender a aprender contigo. Precisamos tanto do discernimento para a vida que temos, Senhor. Aprendermos a dispor o nosso coração mais para ouvir a tua voz. Pai, obrigado por este encontro, obrigado por estes irmãos aqui presentes, obrigado pelos louvores que podemos cantar a ti, obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Vocês escolheram um cântico para nós? Um minutinho só, tá bom? Irmãos, Deus é fiel, é verdade isso? Tem certeza? Tem certeza mesmo que Deus é fiel? Deus é fiel. Então, vamos ver se Deus é fiel. Por que você está dizendo que Deus é fiel? Fala para mim. Porque eu creio na palavra de Deus ele diz que ele é fiel. Então E até quando parece que ele não tem sido fiel, porque a gente acha que não ter provações é porque, se eu estou passando alguma provação é porque Deus não tem cuidado de mim. Mas se ele garante que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque ele é fiel e todas as coisas cooperam para o meu bem. Tá bom, então você está dizendo que Deus é fiel porque ele diz que é fiel. Sim. É por isso que você crê que ele é fiel. Sim. Tá bom, passa para alguém, escolhe alguém. Escolhe você. Alguém. Escolheu o Eldo. Eldo. Eldo, Deus é fiel, Eldo. Deus é fiel e se você está dizendo que Deus é fiel, por quê? Porque faz parte da essência dele. Se ele não fosse fiel, não seria Deus. Faz parte, ficou bonita a resposta teológica. Faz parte da essência de Deus. Se ele não fosse fiel, não seria Deus. Mas ainda assim é um conhecimento teológico. O dela é conhecimento escriturístico, está escrito. E você está dizendo, você está já interpretando e dizendo, olha, isso é um conhecimento teológico. Deus é fiel, porque se ele não for fiel, não pode ser Deus. Não está errado, está certo, hein? Escolhe alguém, Eldo. Escolhe alguém. Francis. Deus é fiel, Francis? Primeiro diz, sim ou não? Sim. Sim, por Lógico que para que você Deus é ele fiel. Deus é tremendo. Porque ele é E tremendo. pela sua grandeza, Certo. por sua magnitude, por tudo que ele, por tanto amor por nós, ele é fiel. As palavras bonitas, bem escolhidas, hein? Grandeza e magnitude. Então você está dizendo assim, por aquilo que você ouve falar de Deus. Não, ela vai escolher, ela já escolheu você. Vai chegar a sua vez, viu? Está dizendo assim, olha, por tudo que eu sei que Deus é, pela grandeza, ele só pode ser fiel se ele é tão grande, tão magnífico, né? Tão magnânimo. Nossa, que palavra difícil. Né? Ele só pode ser fiel. Quem quer que você escolheu, Francis? Paulo. Fala em português, tá? كلام árabe. Deus sempre foi fiel. Desde quando ele planejou que tudo isso existiria, ele cumpriu com cada coisa que ele pensou e planejou. E por isso ele é fiel. Bonito, bonito. Aí já mudou um pouco. Ele está dizendo assim, Deus é fiel, porque ele disse uma série de coisas e ele cumpriu o que disse. Mais um, escolhe um. Mais uma pessoa. Opa, quase caiu. Esse banco não é fiel, não. Vou também pela a parte escrita, né?
que Deus é fiel porque Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele E é nós, fiel porque muitas ele não é vezes- homem, escriturístico também. Então, nós nos arrependemos muito fácil, principalmente quando não dá certo, né? A gente repensa, fala, confirma, mas Deus não. A palavra de Deus é a mesma desde sempre e a gente não percebe nenhum traço em nada do arrependimento de Deus em todos os seus feitos e principalmente na palavra dele. Agora eu tenho uma pegadinha para você. Ai, não, pastor. Tenho uma pegadinha para você. Pode falar, se for boa. Deus volta atrás. Pela escritura. Abra em Gênesis 6. Eu mesma? Você mesmo. Não, você está certa. Deus não é como um homem que se arrepende. Mas nós precisamos entender, porque tem gente que está ouvindo você e está lembrando disso que eu estou lembrando aqui. Vocês que estão controlando aí o som, abaixa um pouquinho, só um pouquinho o meu microfone, que eu estou achando que estou falando muito alto para vocês. Pode baixar um pouquinho para eu poder falar mais natural. Gênesis 6, versos de números 5 e 6. Aí, está ótimo o som agora. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Não, você está certa. Deus não se arrepende como homem. Deus não é homem para mentir. Foi Moisés que escreveu em Números 23. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para que se... Mas o mesmo Moisés diz que Deus se arrependeu. Então, assim, Deus não se arrepende como homem. Mas como Deus, Ele toma decisões que no parecer de Moisés pareciam totalmente diferentes das iniciais. Eu vou falar disso já já no estudo, tá bom? Já já. Mas é bom, você que está ouvindo, né? Às vezes lembrou desse texto e vai falar assim, bom, precisamos resolver essa questão para ninguém ficar com dúvida. Deus é fiel. E eu quero que hoje você reflita o fato de que Ele não é fiel genericamente. Ah, Ele é fiel porque prometeu, Ele é fiel porque está na Bíblia, Ele é fiel porque Ele é Deus. Ele é fiel a você pessoalmente. E certamente há coisas na sua vida que mostram que Deus é fiel. Então, é muito importante, nós vamos ver no nosso estudo hoje, a relação pessoal com Deus, ela deve reforçar essa nossa relação teológica, escriturística. Porque eu sei que Deus é magnífico, magnânimo, misericordioso, Deus é eterno, então Ele não muda. Então eu sei que Ele vai ser fiel por isso. Mas ao mesmo tempo eu experimento a fidelidade de Deus. E o experimentar a fidelidade de Deus deve compor o meu conceito. Ele deve reforçar aquele conceito que eu já sei. Eu sei que Ele é fiel porque Ele cumpre a sua palavra, mas eu sei disso também na minha própria vida. Vamos louvar ao Senhor? Jane e Renata, vocês vão cantar e Lucas é o instrumentista. Na bateria não, no violão Lucas, nos vocais Jane e Renata. Querem um microfone aí? Quem está com o microfone? Soninha. Olha, Jane, por favor. A igreja pode ficar em pé. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha
sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te, e cada sonho que há em mim quero entregar-te, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Obrigado. Pode sentar. Meus irmãos, vamos começar, antes de Deuteronômio, vamos lá para Gênesis 6, só para explicar essa questão. Essa não é a única vez na Bíblia que cita esse aparente, arrependimento de Deus. Gênesis 6, versículo de número 6, nós temos lá um verbo hebraico, roser. Roser é voltar atrás, retornar, dar meia volta e voltar, né? Então esse verbo é muitas vezes traduzido por arrepender-se. Lá em Números 23, se eu não me engano, verso 19, essa foi a Sônia que citou, não foi, Sônia? Número 23, deixa eu ver se é o 19, não lembro agora se é isso mesmo. É isso mesmo, número 23, 19, Deus não é um homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, o mesmo Deus de Números 23 é o Deus de Números 6. O mesmo Moisés que escreveu, de Deuteronômio 6, o mesmo Moisés que escreveu Números 23, escreveu também Gênesis 6. Gente, tantos livros, né? As muitas letras te fazem delirar. E Moisés mudou de conceito? Moisés mudou o seu conceito a respeito de Deus? Não. Então foi Deus que mudou? Também não. Qual é a explicação? Em Gênesis
e em Números, nós temos o mesmo Deus e o mesmo escritor. Então, como... eu entendo Números 23 muito fácil. Deus não se arrepende porque Deus não é homem. Deus não é homem e não é filho de homem para se arrepender. Então ele está aqui usando a ideia do sentimento do próprio homem. Por que a gente se arrepende? Por que o ser humano, o homem, se arrepende? Irmãos do Jardim Colonial, não, de São Mateus, sejam bem-vindos. Me digam que vocês vieram para o culto de despedida do pastor Jean. Vocês vieram atrasados, viu? Mas vocês não foram os únicos, não, viu? Eles aqui também vieram. Ai, que pena, olha. Mas sejam bem-vindos, tá bom, meus irmãos? Sejam bem-vindos. Boa ideia para o próximo estudo bíblico. Vamos divulgar várias datas, assim. Então, lá em Números, nós temos o arrependimento humano. Por que o homem se arrepende? Olha lá, a gente se arrepende do quê? De uma decisão errada. Muito bem. A gente se arrepende de uma decisão errada. Deus toma decisões erradas? Então não é... Veja, esse arrependimento daqui, ó, de Gênesis 6, não pode ser por causa de decisões erradas, porque Deus não é. Por que mais que a gente se arrepende? A gente se arrepende de não ter feito algo que deveria ter feito. Não é isso? Deus deixou de fazer alguma coisa que ele deveria ter feito? Tem alguma coisa que era obrigação dele, que ele deveria ter feito, que ele não fez? Então esse arrependimento aqui também não é por esse motivo. Se não for arrependimento no sentido que a gente entende. Então é isso. Veja, aí nós precisamos falar assim, bom, vem cá. Se nós estamos falando de um Deus, que é Deus para valer, que ele não é como o homem que se arrepende por causa dos motivos do homem, o que é o arrependimento de Deus? O arrependimento de Deus, então, não é o mesmo sentimento do arrependimento humano. Pode pegar, deixa ele pegar. Cadê? Onde é que está? Está lá, vai lá, pega lá para mim. Vai lá, pega lá. Deixa ele pegar, que se ele pegar, ele fica motivado para fazer alguma coisa. Obrigado, João. Olha lá, pega um caderninho para desenhar. Olha que maravilha. Ele já quer vir aqui dar o estudo, você viu que ele veio para cá, né? Então o arrependimento de Gênesis 6 não é igual de Números 23. Porque em Números 23 está falando do arrependimento humano. Então aqui, irmãos, essa explicação é o que a gente pode mais se aproximar de uma explicação lógica a respeito do que Moisés está dizendo a respeito de Deus em Gênesis 6. Por exemplo, Deus tem pé? Deus tem pé? Mas a gente não vai dizer, estou aos teus pés, Senhor. Deus tem mão? Mas a gente não fala, segura na mão de Deus. Deus tem olhos? Ouvidos? Deus tem boca? Tem ou não tem? Não, porque Deus é espírito, Deus não tem corpo. Mas a gente não tem na Bíblia, a Bíblia está errada quando ela diz assim, a mão de Deus? A Bíblia está errada? Não. Então a gente diz o seguinte, que a gente usa uma linguagem antropomórfica. O que é? A gente dá forma de homem para Deus, para a gente poder explicar um pouco de Deus. Pode falar, meu irmão. Naquela situação que ele, na época que estava criando o homem, que o homem seria criado à imagem e semelhança de Deus. Mas não é corpo, porque Deus não tem corpo. Deus é espírito invisível. Deus é um espírito puro. Corpo ele não tem. Então o que é em você, que é a imagem de Deus, não é seu corpo. Até porque,
Se o meu corpo fosse a imagem de Deus, Deus seria pequenininho, né? Oi? Complica, para isso que você está aqui. Você está falando Deus tem boca, aí eu poderia perguntar qual Deus? O Pai, o Filho ou o Espírito? O Filho teve, mas não como Deus, como homem. Lembra que ele tem duas naturezas. Ele tem boca, ele tem pé como homem. Aí sim. Porque o homem tem boca. Tem uns que têm uma boca... Deixa eu falar. Né? Então vamos lá. Nós usamos linguagem antropomórfica. A gente dá forma de homem para Deus para explicar. Mas não é um relato, digamos, absoluto. Se eu falar assim, a mão de Deus me guiou, como a Bíblia diz, a boa mão de Deus me guiou, a Bíblia não está dizendo que Deus tem mão. A Bíblia está dando usando uma linguagem antropomórfica, uma linguagem de homem, de forma humana para Deus, dando forma humana para Deus, para explicar Deus. A mesma coisa com sentimentos. Então a gente chama essa linguagem de sentimentos de antropopática. Não é patrícia não, tá? Pática de simpático, mesmo sentimento. Não é pátrica, tá? Então Moisés, ele descobriu que havia um sentimento, arrependimento. Houve um sentimento em Deus, houve algo em Deus, uma mudança de atitude em Deus, que Moisés tentou explicar, e o que ele encontrou para explicar, usou a palavra roser, Deus voltou atrás. Que na nossa tradução, quem traduziu, eu não sei se outra Bíblia tem outra tradução aí, vocês que usam outras traduções, em outra tradução eu não sei como é que estaria, mas na nossa, mais comum, assim, Deus arrependeu-se. Mas não é pelos mesmos motivos do homem, e nem é o mesmo sentimento. É um sentimento, é uma linguagem humana para tentar explicar um Deus totalmente supra-humano, acima do humano. Então, resumindo, fala, meu irmão. Uma pergunta que sempre entra nessa discussão, quando tem esse assunto, entra isso aí, para complicar também. A oração do homem muda os planos de Deus? Não, a oração do homem não pode mudar o plano de Deus. No caso do rei Ezequiel. Não, talvez lá nós tenhamos o quê? O mesmo sentimento. Deus muda a sua forma de agir, mas não seu plano. Eu sei que eu não tenho explicações tão óbvias para tudo. Mas o que eu tenho a dizer para você é o seguinte, a Bíblia está certa. Deus não é homem para se arrepender como homem. Quando ele muda o seu curso de ações, ou seu curso de ação, já era o plano. Ele muda o seu curso de ação a partir da minha observação. Então é uma visão humana do que está acontecendo no inexplicável de Deus. Gente, nós não temos tudo sobre Deus completamente explicado nas Escrituras. E mesmo a linguagem humana é limitada para explicar Deus. Então, contentem-se com este sabor de lembrar, sim, que até mesmo para conhecer o nosso Deus nós somos ainda limitados. Eu não sei se um dia, quando a gente estiver lá na eternidade, se Deus vai nos explicar o que é este sentimento. Se vai ficar mais claro para nós. Eu acredito que sim. Mas por enquanto nós ficamos com Moisés. Deus muda o seu curso de ações do juízo de Moisés. Deus estava indo para lá e de repente ele foi para cá. Do ponto de vista de Deus, foi para o lado que ele sempre quis ir. Do ponto de vista de Moisés, Moisés diz, Deus mudou o seu curso de ações, ou seu curso de ação. Deus mudou o caminho que ele parecia ir e está indo no outro. Fez o homem e agora resolveu eliminar o homem da face da terra. Tem aqueles casos, né, que
Espera só um minutinho. Quando eu estava passando por um momento de sofrimento muito grande, que eu estava meio perdida por início da conversão, sabe aqueles papeizinhos que a gente tira do versículo? Caixinha de promessa. Isso. Eu tirei um papelzinho daquele e estava escrito assim, eu até guardei. Aquele a que pai e mãe rejeitou, o Senhor a declarar. E eu guardei aquele papelzinho e eu orava muito para que o Senhor restaurasse o relacionamento meu com a minha mãe, que era difícil. E eu nunca nem orei para que o Senhor restaurasse o relacionamento meu com meu pai. Eu não conheci, né? Aí, o Senhor restaurou realmente o relacionamento com a minha mãe, eu provei a fidelidade de Deus com o papelzinho. E um certo dia, eu já tinha 23 anos, meu telefone toca. Falei, alô, quem é? Falei, a Patrícia, né? É o seu pai. Eu falei, quem? É Deus me ligando. A referência de pai foi o meu pai me ligando, porque ele queria me pedir perdão e me conhecer. Aí eu arrumando minhas coisas, eu peguei aquele papelzinho. Eu falei, nossa, como Deus é fiel. E eu experimentei essa fidelidade assim na minha vida. Foi uma coisa que eu nem lembrava, ele me trouxe a memória. Eu nem orei para que Deus quis me mostrar efetivamente que ele, foi um papelzinho que eu peguei que eu nem lembrava. Que se ele me disse que aquele que pai e mãe rejeitou, eu me sentia rejeitado pelo meu pai e minha mãe, fui criada por ele. O Senhor me adotou quando eu aceitei a Cristo e na pregação, no dia da minha conversão, foi isso que foi dito. O Senhor te aceita e te lava de sangue de Cristo. Amém. E depois de anos da minha conversão, 3 anos da minha conversão, eu recebi esse telefonema. Aí o Senhor me trouxe a memória. Eu falei, nossa, como Deus é sobrenatural e fiel. Eu lembrei daquele papelzinho. Então, Os caminhos do Senhor às vezes são misteriosos para nós. Fala, ela. No caso de Moisés, tem muitas vezes lá que o povo estava tão ruim lá, né? Que Deus ia falar. Deus fala, vou destruir esse povo. Vou destruir, acabar com tudo. Moisés, não, Senhor, mas aí os inimigos vão pensar, né? Deus Então, veja, o curso de ação era o mesmo do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Moisés é que ele parece alterado. Mas voltando e resumindo, Deus não se arrepende como nós nos arrependemos, porque fazemos coisas erradas, fazemos coisas incompletas. Deus é perfeito no que faz. Então, quando a Bíblia diz qualquer coisa sobre o arrependimento de Deus, como em Jonas também tem um texto assim, né? E o Senhor... Oi? Lembrei de um outro também. Lembrou de outro? Quando Deus destruiu na Torre de Babel, lá, destruiu toda a humanidade também. Não sei, fica na minha memória. Não, na Torre de Babel não destruiu, ele confundiu as línguas. Confundiu as línguas, né? E foi aonde, gente? Estava aqui lembrando agora. É em Jonas, em Nínive. Você vai ter o texto que Deus arrependeu-se e não destruiu a cidade de Nínive. Eu estive lá e vi as ruínas. Viu? Bom, irmãos, agora vamos para Deuteronômio 8. Há uma coisa preciosa para a gente aprender aqui. Fica aqui a dica do antropopático. Um sentimento de homem para Deus para tentar explicar o que realmente poderia ter acontecido. Hoje nós começamos falando das experiências pessoais com Deus, com a fidelidade de Deus. E começamos com a leitura de Deuteronômio, capítulo de número 9. No verso de número 100 diz, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la. O povo não estava indo para a boa terra porque o povo era bonzinho. A terra que manava leite e mel era resultado da bênção de Deus para este povo. Este povo não era bonzinho, não era um povo justo. Eles tiveram que passar pelo deserto para aprender algumas coisas. Quando você recebe uma bênção de Deus, e você deve ficar muito feliz em receber as bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus são maravilhosas, são fruto do amor e da bondade do Senhor para nós, você deve se alegrar sim nas bênçãos do Senhor. Mas você ainda assim não deve confundir uma coisa. Eu estou sendo abençoado porque eu sou maravilhoso, porque eu sou bonzinho, porque eu faço tudo certo. Ainda que as bênçãos sejam em alguma medida fruto da nossa obediência,
que é o objetivo do deserto, nos ensinar a obedecer, usar a obediência para moldar a nossa vida, ainda assim não é por causa da nossa obediência absolutamente que nós somos abençoados. Porque tem gente muito obediente, gente muito séria no Evangelho e que não recebe tudo que pede. Ou não tem? Ou será que... E tem gente desobediente que dá vontade de reclamar com Deus, né? Ligar para a central de atendimento ao cristão, saque, e falar com Deus, está tudo errado, Senhor. Está tudo errado. Aliás, tem gente que faz, né? Tem até salmista no Salmo 73 que faz. Os ímpios parece que só eles prosperam. Não é isso? Nós precisamos aprender a lidar com as bênçãos de Deus. Nós precisamos aprender a interpretar melhor os objetivos de Deus quando nos abençoa. Então vamos começar lá no verso de número 6 e 7. Alguém pode ler? Deuteronômio 8, 6 e 7. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, nos está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Depois vocês podem ler, tem trigo, tem tudo do bom e do melhor lá nessa terra. Obedeça, por quê? Deu para entender isso aqui? Por que é que eu tenho que obedecer? Para ganhar isso aqui? Ou eu devo obedecer porque vou ganhar isso aqui? O que vocês entenderam do texto? Lê aí de novo. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água. Por que é que eu devo obedecer no deserto? Eu devo obedecer no deserto porque Deus está me dando uma boa terra. Eu estou pensando que deveria ser o contrário. Eu tenho que obedecer no deserto para ganhar a boa terra. Mas o texto do capítulo 9 diz que eu não ganho a boa terra porque eu sou bonzinho. Porque eu obedeci. Vamos tentar entender. Bom, não sei se eu consegui colocar a confusão clara aqui para vocês. No capítulo 9, versículo 6, está dizendo, vocês ganharam a boa terra, mas não porque vocês obedeceram. É porque Deus é que deu. Porque Deus é fiel. Ele dá. Então vocês devem obedecer não para ganhar essa terra, mas porque vai ganhar uma terra. E agora vamos tentar entender por que é que as coisas são assim? Qual a razão de ser assim? Olha, Deus tirou o povo do Egito e levou o povo para Canaã, a terra que mana leite e mel, a boa terra. Só que esse povo no Egito estava contaminado. Ele precisou passar pelo deserto para aprender. Aprender por meio da obediência, aprender a obedecer. Porque quem não sabe obedecer a Deus, não sabe viver bem com as bênçãos de Deus. Se esse povo não tivesse o deserto para aprender, quando entrassem na terra de Canaã, vou usar uma frase forte, transformariam a boa terra num Egito. E muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes o nosso coração, não transformado, recebe a bênção de Deus e transforma Canaã num Egito de idolatria. Num lugar de ter o coração mais devotado, mais piedoso e mais entregue. Usamos a bênção de Deus e temos uma vida mais distante, mais dura, de dor o coração e mais longe do Senhor.
Vocês nunca viram, não? Um exemplo assim, daquela pessoa que torna a bênção de Deus em uma desculpa para andar longe de Deus? O famoso exemplo é casa na praia, né? Chácara. Gente, eu não sou contra a casa na praia, não. Eu quero ter uma casa na praia, quero ter uma casa no campo. Quero ter uma casinha branca, com varanda, quintal, janela. Mas eu quero continuar de Deus. Eu quero aprender a ver essas coisas e a tê-las, mas louvar a Deus por elas. E às vezes até como um ministério para servir a Deus, não como um bem para mim mesmo. Não como barganha, porque tem gente que fala assim: Senhor, se eu fechar aquele contrato milionário que o Senhor está prometendo, eu vou investir na obra missionária. Aí vem o contrato milionário e ele dá uma querela para a obra missionária. Irmãos, o deserto, esta caminhada, que não precisa ser necessariamente interpretada como um momento ruim, mas a oportunidade do aprendizado, da obediência, o desafio da obediência, é Deus preparando você. É Deus nos preparando para Ele mesmo. Vocês devem obedecer, porque vocês vão ter um grande privilégio. E tendo um grande privilégio, vocês têm mais responsabilidades. Se vocês forem desobedientes em privilégios maiores, a quem muito foi dado, muito será cobrado. O Senhor deu um privilégio para mim, deu um privilégio para o pastor Maurício. Privilégio de estudar a palavra do Senhor, de ir para um curso, né, e poder conhecer mais de perto. É um grande privilégio. Mas se não somos obedientes, podemos usar esse privilégio de forma muito errada. Tem gente que faz. Talvez Deus tenha dado para você alguns privilégios. Talvez a boa terra em algumas coisas já tenha chegado à sua mão. Você se preparou para ser obediente? Você está pronto para usar aquela bênção? Então era importante que o povo visse o deserto como uma preparação para um lugar melhor. Sim, lógico. Eu entendo que então todos nós devemos viver na esperança da Canaã que Deus vai nos dar. Temendo o Senhor, andando nos seus caminhos, porque já é garantida a minha Canaã. Já é garantida, isso. E eu tenho que saber viver na Canaã. Então eu guardo os mandamentos do Senhor no deserto, porque eu tenho que saber viver em Canaã. E quando aquele povo entrou em Canaã, a palavra de Deus é: não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, né? Tendo cuidado de observar tudo quanto no livro da lei está escrito. Porque havia um grande privilégio entrar em Canaã, mas era uma grande responsabilidade. Aquele povo em Canaã seria usado para mostrar a todas as nações que existe um Deus nos céus. Aquele povo de Israel que entrou na terra prometida deveria viver uma vida tão próxima de Deus que a partir deles todas as nações da terra conheceriam Deus. O próprio Deus diz: eu não escolhi vocês porque vocês são os melhores, nem porque vocês são os mais fortes, mas porque eu amei vocês e quero usar vocês para mostrar a minha glória para todas as nações. Irmão, ser um crente é uma grande responsabilidade. Sabiam disso?
Os olhos do mundo estão voltados para nós. É uma grande responsabilidade. Por isso que a gente precisa aprender a viver essa responsabilidade. Você dá... outro dia eu saí de casa, vim para uma reunião, mas não tinha terminado de fazer a comida para deixar para as meninas lá. Então deixei panela no fogo. Laila, tem 2 panelas no fogo, Laila. Daqui a 10 minutos você vai lá e apaga, ou desliga, né, o fogo. Deu 10 minutos, eu liguei. Já foi desligar a panela? Porque assim, às vezes, nós não damos certas responsabilidades para os nossos filhos, porque ainda não estão prontos para aquela responsabilidade. E às vezes a gente vai treinando os nossos filhos para assumir responsabilidades. Por exemplo, o Jonathan. Não dá para deixar o fogão por conta dele, né? Senão ele derruba tudo que tem lá no fogão. Que o Jonathan pendura no fogão. Olha lá. Ele não está preparado para essa responsabilidade. Mas a gente vai preparando. Deus está fazendo isso conosco. Deus vai preparando os jovens para o casamento. Mas você tem que aprender as lições. Deus vai preparando você para um ministério, para responsabilidades, para o evangelismo, para cuidar das coisas da casa do Senhor. Deus vai preparando você para dirigir a música. Deus vai cuidando. Nós temos que aprender as lições. Então a primeira lição do deserto é que o deserto serve para preparar você para a boa terra. Amém? Está pronto? Para se preparado? Certo. Aí eu fiquei pensando, deixa eu falar para aquele povo entrar naquela terra, matar todas as pessoas, para que eles não pegassem os costumes, né? Com eles. Aí eles foram lá, não mataram, fizeram aquele povo de escravos. Aquele mesmo povo que foi escravo no Egito. Então, quer dizer, eles tanto não aprenderam as lições, que eles fizeram aquelas mesmas, além de eles serem desobedientes, que Deus mandou matar, tinha que matar, eles submeteram aquelas pessoas ao mesmo tipo de sofrimento que eles sofreram. Eles não, né? Os antepassados. Os antepassados. Então, assim, ficou uma coisa que me fez pensar, por quantas e quantas vezes, por a gente não aprender as lições, a gente até submete pessoas a passar o mesmo tipo de sofrimento que nós já... Realmente o povo, infelizmente, não aplicou e não aprendeu bem as suas lições, né? Eles erraram tanto em Canaã, quanto erravam no Egito. Felizmente. A segunda lição, vá comigo, vamos juntos aqui ao versículo de número 11. Alguém lê pra gente o versículo de número 11 até o 13, até o 14. Deuteronômio 8, do 11 ao 14. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, ou da pederneira, isso mesmo. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. O deserto deve marcar a nossa vida.
para que quando estivermos fartos, não nos esqueçamos do socorro de Deus. O deserto deve ser sempre uma boa lembrança que nos conduz a Deus. Sabe, irmão, se você já passou por um momento difícil na sua vida, se você já foi socorrido por Deus, se Deus já estendeu a mão para você, se Deus levantou você, como a Bíblia diz, do monturo, se Deus puxou você do lamaçal, se Deus socorreu você em alguma medida, se Ele lhe foi propício em alguma medida, não se esqueça das coisas boas de Deus. Porque se você tiver uma boa memória dos desertos da sua vida, você talvez vá se lembrar de que não é merecedor e de que Deus é o seu único auxílio e socorro. Só Deus, auxílio e refúgio. Só Deus pode socorrer. Estando você farto e depois de comer das coisas boas da boa terra, não te esqueças de Deus. Nós temos uma tendência natural a quando as coisas estão ruins, caminharmos um pouco mais para Deus. Mas quando as coisas melhoram, Deus fica numa gaveta guardado. De vez em quando a gente lembra que Ele está lá. Então, assim, o deserto, ele deve marcar a nossa memória com a lembrança do socorro de Deus. E aí ele fala assim, não te esqueças que Deus tirou vocês do Egito. Não te esqueça que Ele fez vocês andarem por esse deserto. Mas que Ele te deu água, lá não tinha água e foi Ele que deu. Lá não tinha comida e foi Ele que deu maná. Foi Ele que sustentou, foi Ele que disse que fez com que as sandálias dos seus pés não se estragassem, nem as suas roupas. Foi Deus que esteve com você no deserto. Então, irmãos, os momentos de deserto da nossa vida, os momentos mais difíceis, eles proporcionam experiências do socorro de Deus que devem marcar a sua vida. Há pessoas que lembram da experiência dura, só a experiência dura. Aquela pessoa que sofreu um acidente, aconteceu, perdeu algo no acidente, uma pessoa, um braço, uma perna, e ele só consegue recuperar na sua mente a sua própria desgraça, mas ele não percebe de que Deus estava ali socorrendo, que Deus estava confortando, fazendo sobreviver, Deus estava dando força para ele continuar. Há momentos da vida da gente que são difíceis mesmo, há coisas irrecuperáveis. Mas o fato de estarmos aqui hoje, apesar dessas coisas, já é um sinal da bênção de Deus. E nós temos que lembrar disso. Aqueles que já tiveram crise no casamento, mas que Deus restaurou e renovou, devem lembrar sempre disto. Devem lembrar que o mesmo Deus que me restaurou ontem é o Deus que está comigo hoje. Se hoje estou bem, é porque Deus lá atrás fez a obra. Aqueles que foram libertos de grandes perigos, aqueles que passaram pelo vale da sombra da morte, aqueles que viram entes queridos serem resgatados, ou os que não viram, mas foram consolados no momento de dor, devem lembrar sempre do que Deus é no momento da angústia. No momento da angústia, Deus sempre é nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente, sempre. E se você tivesse sabedoria para esses momentos, você terá sempre um coração quebrantado diante de Deus, sempre. Lógico que pode, Sônia. E uma coisa boa nisso tudo é que a gente, às vezes, pensa que é só a gente que está passando no momento, né, do sofrimento. E uma vez aconselhando, o Senhor ainda me orientou assim, lembre-se que quando estamos passando por crise é porque Deus quer nos ensinar, nos fortalecer, nos transformar de alguma maneira. E nesse momento a gente tem que fortalecer-se e preparar-se para que a gente tenha força para passar por outras
talvez piores ou mais difíceis ainda. Então, a gente, nesses momentos, quando a gente toma consciência de que somos filhos, de que jamais seremos abandonados, mesmo diante e na tribulação, a gente fica mais fortalecidos, né, quando passamos por tais e nos lembramos de que Deus está, como o Senhor disse, presente nessa tribulação e não nos deixa de forma nenhuma sozinhos nela. Aí fica mais fácil para a gente suportar e buscar e ter a força de Deus nesses momentos. Porque fácil acho que não é para ninguém. A gente sabe da dor, do momento da gente, mas quando essa consciência na fé abunda o coração e nos torna capazes, por Deus, né, lógico, a gente fica mais aliviado. E a gente tem um outro detalhe, Sônia. E a gente está preparado para consolar as pessoas com a mesma consolação com que nós temos sido consolados por Deus. Se você vive uma experiência, por exemplo, você passou por uma doença grave e você conhece alguém que está começando a passar por aquele mesmo vale, você dizer para a pessoa, olha, eu passei por isso, eu sei o que está acontecendo, mas confie em Deus, tem um peso diferente de qualquer outra pessoa. Eu lembro aqui uma moça aqui da igreja, passou um problema muito sério, né? E ela ficou muito triste, até com Deus. Mas alguém que tinha passado, no caso, perdeu um filho, alguém que tinha passado aquela mesma situação, falou assim para ela, eu sei o que você está sentindo. E ela sentiu-se mais consolada, porque era alguém que tinha uma experiência com Deus na mesma situação que ela. Então você recebe uma arma, entre aspas, uma arma a mais para ser usada no próprio reino. Por que faz tão bem a gente ouvir testemunhos de pessoas que passam por momentos difíceis e a gente é consolado? Porque aquilo mostra que Deus realmente é fiel. Olha ali a vida daquela pessoa. Por isso que eu falo, as nossas experiências pessoais com Deus, elas devem completar todo o nosso conhecimento de Deus. O nosso conhecimento de Deus não pode ser só bibliológico, não pode ser só teológico, não pode ser só a partir das nossas concepções abstratas de Deus, mas eles têm que ser completados pelas nossas percepções reais do que Deus faz, de como Ele age na nossa vida, de como Ele nos instrui, de como nos corrige, de como nos ama, nos restaura. Porque a nossa fé vai ficando cada vez mais viva e mais sólida. É um experimento, é o mais maravilhoso experimento da vida. Abra aí em 2 Coríntios. Só para tomar este homem de Deus, o apóstolo Paulo, e a sua peculiar sabedoria. E um homem com as experiências de Paulo, lembra o que ele disse? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Com esse aprendizado, esse homem tem uma bagagem para dizer para as pessoas. Ele tem algo... Então assim, no capítulo 1 de 1 Coríntios, ou de 2 Coríntios, desculpa, 2. Verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Quando Deus me consola numa angústia, eu aprendo aquela consolação e eu consolo o outro a partir do que eu aprendo do meu relacionamento com Deus. Sabe aquela geração que viveu no deserto? Daquela geração que andou no deserto, só 2 pessoas entraram na terra prometida. Quem foram? Josué e Caleb. Foi uma pena. Uma pena. Fora Josué e Caleb, Moisés
foi com o povo através dos seus escritos, esses que nós estamos lendo. E eles poderiam ter os seus pais, e poderiam ter seus avós na nova terra. E os seus avós, se tivessem sido obedientes e tivessem aprendido as lições, quando eles estivessem lá enfrentando os midianitas, por exemplo, eles não precisariam ficar acovardados, com medo e fugindo da guerra. Eles poderiam ouvir de seus avós, de seus próprios pais, o seguinte: filho, você não tem ideia do Deus a quem a gente serve. Aí o pai sentava assim na pedra e falava assim: olha, nós estávamos no deserto, nós estávamos com fome, olhava para um lado, não tinha nada, olhava para o outro, não tinha nada, só tinha calango. Não tinha nada para a gente. Não tinha nem grão de bico, água e sal. E eles não tinham nada, mas ele podia chegar para o filho: filho, a gente não tinha nada, não tinha como plantar, filho. Não tinha o que fazer. Aí o homem de Deus orou. E Deus derramou o maná sobre nós. E todos os dias, não sei de onde vinha aquela comida. Era meio adocicada. Parecia um pouco com mel, um pão feito com uma semente estranha. E todos os dias caía. E a gente comia o suficiente para mais um dia de jornada. E Deus não falhou nem um dia sequer. Olha que testemunho. Mas eles não tiveram isso. Porque aquele povo tinha um coração duro. Não aprenderam as lições no deserto. Não entraram na terra, na boa terra. E quando os filhos entraram na boa terra, restou a Josué dizer assim: olha, vocês sabem o Deus a quem eu sirvo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês precisam tomar uma decisão. Eles disseram que serviriam ao Senhor, mas eles se desviaram. Aí a gente lê o livro de Juízes, de como eles se desviavam. Então, irmãos, nós precisamos do deserto para não nos esquecer de Deus. Nós precisamos sempre lembrar de como Deus nos socorreu. Abraão, Isaac, Jacó, são sempre citados os pais, Abraão, Isaac e Jacó, a quem Deus fez as primeiras promessas. Vocês são filhos de Abraão, Isaac e Jacó, e Deus fez a promessa, a aliança com eles. Lembre-se do que Deus fez na vida deles. Sabe por que a gente tem a Bíblia? E a Bíblia sempre aponta para o passado. A Bíblia aponta para essas histórias. E por que a Bíblia sempre nos reporta, mesmo o Novo Testamento, está sempre repetindo o que aconteceu? Porque nós não podemos esquecer das tantas lições que Deus já nos deu. Então não se esqueça das suas. Como Deus foi ao seu encontro quando você estava lá no deserto. Quando você clamou e o Senhor te socorreu. Alguém aqui tem queixa contra Deus? Alguém quer desistir? Tem alguém que tem queixa? Todos nós temos alguma experiência com Deus. Talvez todos nós tenhamos algumas experiências difíceis desta vida. Mas se nós formos mesmo meditar no que Deus fez, nós vamos reconhecer a boa mão de Deus. Agora, se você reconhece a boa mão de Deus, seja sábio. Seja sábio. Não vá viver a despeito da boa mão de Deus na sua vida. Porque ingratidão é algo que o Senhor não gosta. Verso de número 17. Alguém lê? Não digas, pois, no teu coração: a minha
Não diga no seu coração, fui eu que fiz tudo isso. Não te esqueças de Deus. Quando você tiver alcançado algum patamar, não te esqueças do Deus que te tirou do Egito. Sabe por quê que Deus faz isso? Por que Ele põe o deserto? Ele está nos ensinando a coisa mais importante, que devemos amá-lo acima de todas as coisas. Se tudo vai bem, devo amar a Deus. Se tudo vai mal, devo amar a Deus. Se as coisas acontecem como eu esperava, devo amar a Deus. Se as coisas não acontecem como eu esperava, devo amar a Deus. Se as coisas se realizaram sem muito transtorno e em relativa paz, devo amar a Deus. Mas se as coisas aconteceram após muita luta, muito choro, também devo amar a Deus. Porque tanto uma situação quanto outra tem um objetivo na nossa existência, que em tudo aprendamos a amar a Deus. Quer pela humilde gratidão pelo que Ele fez, quer pela humilde entrega da nossa vida, na esperança de que Ele nos socorra. De um jeito ou de outro, é o amor a Deus o objetivo maior de todo o aprendizado da igreja. Tudo que você for fazer na igreja, tudo que você desenvolver na sua vida, na igreja e na sua vida como um todo, pegue tudo que você tem e fala assim: o que isso está me ajudando a amar mais a Deus? Acabei de entrar, pastor, fiz o vestibular, vou fazer física quântica cerebral na USP. Entrei na Universidade de Harvard, vou estudar com bolsa do governo, sei lá. Em que isso vai fazê-lo amar mais a Deus? Entrei agora, pastor, estou agora trabalhando na multinacional, vou ganhar um salário de 30 mil reais. Tá bom para vocês? Ih, deu até um frio na espinha, né? Que isso vai ajudá-lo a amar mais a Deus? A boa terra de Canaã, ela serviria como instrumento para o povo aprender a amar mais a Deus. Foi isso que aconteceu? Não. Mas na sua vida pode acontecer isso. Cada passo da minha vida, aprender a amar mais a Deus. É como vocês cantaram aí, né? Que sejas meu universo. É uma outra maneira de dizer que seja perfeita a minha relação contigo. Que eu ame mais o Senhor. Que as lutas dessa vida não interfiram. Que eu possa demonstrar esse meu amor mais intensamente dia após dia. Se eu não estiver chegando a isso, eu estou no caminho errado. Está errado alguma coisa. Se o que está acontecendo na minha vida não está produzindo isso, eu devo repensar. Eu devo recalcular a rota. Fazer igual o GPS. Recalculando a rota. Tenho que... Porque eu preciso disso. Tomado, estando na mesma rota, tem? Quando eu falo rota, não é bem a direção, mas é exatamente repensar as atitudes, repensar o que está aqui, quais são os meus objetivos de vida. O contentamento que Paulo fala, às vezes me confunde a questão, quando acontece um momento de deserto, que nós sentimos tristeza. A gente sabe que pode confiar em Deus. Quando alguém que a gente ama está passando por algum tipo de doença, por exemplo,
nós confiamos em Deus e às vezes parece que ficar triste é falta de confiança. Não, eu acho que não. Eu acho que a lágrima, o choro, uma coisa é você estar triste, está acontecendo algo, e outra coisa é você estar sem esperança, você está desorientado. Né? Eu creio, Patrícia, por exemplo, você que tem 2 filhos pequenos, um dia vai vê-los doentes, e não é possível que você vai chegar em casa, ai que bom, meus filhos estão doentes, é um deserto na minha vida. Né? Eu acho que não, eu acho que você vai ficar triste, vai ficar preocupada. Mas isso não deve te levar a deixar de amar o Senhor, a deixar de honrá-lo com a sua resignação, falar, o Senhor sabe todas as coisas, fazer a sua parte. Veja, não confunda a gente sentir a tristeza pelos momentos ruins com a gente perder a esperança. E o contentamento de que Paulo fala não é um contentamento que acontece a despeito que acontece sem lágrimas. Algumas vezes o contentamento do apóstolo Paulo certamente tinha a ver com lágrimas. Porque quem é que gosta de ir em cidade em cidade sendo apedrejado e rejeitado por todo mundo? Mas ao mesmo tempo ele entendia que aquilo era por Cristo que ele estava sofrendo. Então por dentro ele também se regozijava, falava assim, Cristo sofreu mais que eu. E sofreu por mim. Entendeu? Eu acho que é essa somatória. É o de não reclamar. É o de não murmurar, é o de não reclamar, é o de não se rebelar. É o contentamento de seguir. Não mudar. O caminho é esse aqui, eu não preciso mudar porque está acontecendo tal coisa. Fala, Fernando. Jó 38, ele murmura, mas ele não deixa de amar a Deus. Jó 38 murmura. Jó, não só em 38, né? Ele murmura do capítulo 3 até o capítulo 39. Mas é mais claro, evidente a resposta de Deus para ele em Jó 38. Agora, eu vivi uma situação que o cidadão estava com 37 quilos, tinha 1,78 m, com AIDS, estágio terminal da doença, numa horta, dentro de uma fazenda de recuperação, e o coordenador pediu que eu fosse falar algo para ele. Eu não tinha o que falar para ele, porque eu não sabia como lidar com aquela situação dele, com o deserto dele, porque eu já tinha os meus meses e estava no meu deserto. E quando eu me aproximei, ele olhou para mim e falou assim, não fala nada não, olha para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu não vi nada, eu só vi o sol. Ele falou, engraçado, eu também só vejo o sol, mas as estrelas estão brilhando. É que a intensidade da luz do sol é maior agora, mas à noite você me procura. Ele me deixou mais uma vez num deserto com um ponto de interrogação na cabeça. À noite eu peguei ele no colo, a gente foi até a mata, e ele falou, agora olha para os vagalumes e olha para as estrelas. O que você prefere ser, um vagalume ou uma estrela? Eu falei, caraca, e agora? Porque o vagalume, o nome dele já diz, ele vaga e lume e morre. Mas a estrela, mesmo com o sol ou à noite, o brilho dela é intenso. Ela não para de brilhar. Então decida agora a tua vida. Você vai desistir desse Deus? Você vai brilhar no palco do mundo como um vagalume ou você vai brilhar junto com Deus? Eu vou dizer para vocês assim, que quando a gente consegue olhar para Deus, de fato tudo ao redor perde o brilho, ele assume até o peso das tristezas. Irmãos, nós vamos encerrar por aqui esses estudos sobre as lições do deserto. O objetivo desses estudos é te dar uma ferramenta para você preparar a sua mente. O objetivo não é falar quais são as lições. É você descobrir que a sua mente tem que ser exercitada aqui. Você exercitar a sua mente de uma maneira tal que você nunca perca a oportunidade de aprender a amar a Deus mais. E de entender cada um dos momentos dele numa perspectiva diferente. E você não viver segundo o teu coração endurecido, como disse o Senhor para aquele povo. Mas permitir que Ele trabalhe o seu coração. Que haja progresso na sua vida, na relação com Deus.
O resto, gente, é coadjuvante. Se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem saúde, se não tem saúde, se tem amigos, se não tem amigos. Se você é popular, se você não é popular. Se torce pro Corinthians, se torce pros Palmeiras. Isso aí é tudo coadjuvante. Se o time está na primeira, está na segunda, não está em nada. Não importa. Sabe o que é que importa? No final de tudo, Deus falar assim: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E se Cristo chegasse hoje, se hoje fosse o dia da volta, que ainda dá tempo, se Ele quiser, aí sim nós vamos ver quem no deserto aprendeu. Vida é, esta vida, um deserto. Não pode você aprender a andar, ir sozinho, sem Deus ao lado. Aqui você só consegue chegar lá se for com Deus. Então, põe a sua mente para trabalhar. Onde está, Senhor? Onde estás agora? Nessa turbulência, tempestade de areia. Tinha tempestade de areia lá? Como é que é uma tempestade de areia? Imagine uma fotografia num dia com bastante sol, onde você tem uma grande área desse quadro, que você vê o céu azulzinho, bonitinho. Você, na tempestade de areia, você vê aquela parte azul como se com a cor da terra. Se tivesse terra no ar, tudo terra. Um dia de tempestade de areia, o sol está lá, atrás da areia. Você não vê o azul, você vê o marrom. A única coisa que você sabe é, o mundo não acabou. É só uma tempestade de areia. Quem sabe se eu ficar quietinho no meu lugar, ela vai passar. Irmãos, há muitas coisas que nós podemos aprender. Essa vida, esse caminho. Esteja com Deus. Exercita a tua mente. Exercite a tua mente, force o teu pensamento. Use essas ferramentas para você. Se vocês aceitarem o desafio, eu vou propor um exercício prático. Você pode fazer amanhã mesmo, depois, esses dias. Talvez você lide com algumas situações um pouco desesperado. Então vamos fazer o seguinte: se alguma situação ocorrer nesses próximos dias, até quarta-feira que vem, você vai falar: é um deserto. Vou aprender a lição. Deus me trouxe ao deserto porque Ele quer me humilhar, me provar e ver se no meu coração eu obedeço aos seus mandamentos, o que equivale a dizer: vou amá-lo mais. O Senhor está aqui para me mostrar o caminho de aprender a amá-lo mais, preparando-me. Então, para eu suportar, vou lembrar do que já aconteceu. Vamos fazer um exercício se acontecer alguma coisa na sua vida? Se acontecer, anota num papel. Anota num papel um momento difícil. Quarta-feira que vem você diz pra gente. Pode ser? Vou querer ouvir se acontecer na vida de alguém aqui. Quarta-feira que vem eu vou dar oportunidade só para 2 pessoas, tá? Vamos cantar Que Sejas Meu Universo? Vocês foram tão bem? Lucas, vê se põe um sonzinho lá, porque eu acho que ele estava sem o amplificador. Ou sem volume, não sei. Oi? Oh. Meus irmãos lá de São Mateus, obrigado mesmo pela visita. Lamento não ter sido hoje o pastor Jean aqui com vocês, né? Mas fica aqui o consolo, ele viajou e estava tudo bem. Tá bom? Foi muito gostoso ontem, vários irmãos estiveram conosco. Obrigado pelo interesse. Eu vou mandar um e-mail para ele falando do interesse de vocês
vocês estiveram aqui, tá bom? Não lembro se tinha alguém de São Mateus ontem. Não me lembro, acho que não me recordo. Tá? Mas de qualquer jeito a gente manda um abraço para eles em nome de vocês. Tá? Vamos ficar em pé? Louvar o Senhor? sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Eu quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Sejas meu universo, eu quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Senhor, o pedido do nosso coração é que uses cada dia da nossa vida para nos dar um coração sábio, para nos ajudar a caminhar mais perto do Senhor e te amar mais e mais, Senhor. Que cada vez mais esta vida e as coisas que nos cercam, ó Deus, tome o verdadeiro lugar delas e deixem de ser tão
tão determinantes, mas que determinante mesmo seja o buscar-te, o viver para ti. Que aprendamos a ter as coisas e as bênçãos que nos dás na medida certa e de que nosso coração venha temer o Senhor por causa disso. Obrigado pelos irmãos que se encontraram hoje para estudar a Tua Palavra. Obrigado mais uma vez pela vida do pastor Jean e pela sua viagem. Ó Deus, abençoe aquele Teu servo, aquela família, naquele lugar distante, protegendo, guardando, abençoando a cada dia. Que todos nós, Deus, possamos cumprir a nossa missão diante do Senhor e dia após dia vir a Te servir cada vez mais e melhor. Obrigado por tudo, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se, irmãos. Avisos, além da reunião do conselho, que é sexta-feira à noite. Algum aviso de trabalhos da igreja? Eu sei que vai ter a gincana dos casais, sábado, não é isso? Não é sábado agora? Ah, é? Para quem participou? Ah, para quem participou do encontro. Tá bom. Quem não participou, participe para vir na próxima. Tá bom? Irmãos, orem pelo nosso encontro de casais, ocorrerá em outubro. Né? Se você quer indicar casais, eu acho que é a fase, né, de indicação de casais que precisem de um apoio para o seu casamento, de orientação. Esse é um trabalho que nós fazemos todo ano, um encontro de casais, e nós podemos e queremos receber irmãos que porventura ainda não tenham feito esse trabalho para irem pela primeira vez neste encontro e lá poderem receber orientação bíblica para a vida conjugal. Tá bom? Irmãos, que Deus abençoe. Muito obrigado. Vamos com Jesus Cristo, que Ele os proteja dia a dia. Fala, Pati. Pedido de oração? Tem um amigo da minha mãe que está com problema no cérebro. Começou a sentir muitas dores de cabeça e a pressão caía muito. E ele está com problema no cérebro, porque ele deve ter machucado de alguma forma e ele está com sangue. E vai ter que fazer uma cirurgia bem complicada. Ele pode ter bastante sequelas. Ele é um ateu. Eu já falei disso algumas vezes para ele, mas pode ser o momento dele experimentar a possibilidade do Senhor. E eu disse que o nosso Deus está orando, que eu estou orando. Eu gostaria de dizer. Como é que é o nome dele? Souza. Souza. Vamos orar pelo Souza, tá? Peço também orações pelo Alexandre e a esposa. Ele é dono desse estacionamento aqui. A esposa descobriu agora que está grávida de gêmeos. Né? E eles pediram oração. Então vamos orar por eles, tá? Irmãos, Deus abençoe. Bom descanso.